vida de outros. Né? Um legado espiritual, uma herança espiritual, ela foi transferida, né, para aquelas crianças, para esse rapaz, para esse adolescente. E eu mesmo, antes de vir, né, pregar, orei, e quando eu peguei a programação que eu soube que eu iria estar ministrando nesse café da manhã, com muito encargo no meu coração, né, com tantos pastores, eu falei, Senhor, como é lindo a obra de Deus. Eu, às vezes, fico querendo chorar de pensar do que Deus fez na minha vida, e hoje estar aqui na frente ministrando para pastores, né, olhando para o Azaf, ali para a Rosana, falei, gente, eu aqui pregando para os pastores. Isso é resultado de investimento. Quero dizer para vocês que o Senhor vai levantar pastores, ministérios fortes através de vocês. Amém? Porque eu sou fruto disso. Né? Sou fruto de um investimento, sou fruto de um preço que foi pago. E Deus tem feito, né, através da minha vida, como através de várias outras pastoras que têm se levantado. Mas o tema dessa palavra é pais espirituais. Nós somos pastores, fomos ordenados, alguns não ainda. Alguns estão no processo, né? Talvez algumas esposas estão no processo ainda de saber realmente se Deus tem um chamado para você, como a pastora Márcia disse. Mas eu não quero falar aqui apenas desse lado, né? De você ter um cargo, de você ter uma função, de você ter sido ordenado, e isso tem o seu valor. Isso tem o seu lugar, isso é importantíssimo. Mas o que eu quero compartilhar aqui com os irmãos hoje é a respeito do coração. Deus, nesses dias, Ele tem chamado pais espirituais. Nós vamos prestar contas diante de Deus, de todas as pessoas que o Senhor tem colocado abaixo de nós. Amém? E nós precisamos, nesses dias, ter revelação disso, ter entendimento, como a pastora Márcia falou, ter discernimento, discernir o que Deus quer fazer através de nós. Eu tenho muito temor quando eu somo os meus números, porque eu acompanho mais de 2.000 crianças e juvenis. Porque eu vou prestar conta de cada uma delas. E eu estava meditando nessa palavra e comecei a pensar em pessoas que investiram na minha vida. Eu queria que você parasse agora por um minutinho. Se você precisar fechar os seus olhos, você vai fechar, mas você vai se lembrar de pessoas que investiram na sua vida. No mínimo 3 pessoas. Quem foram essas pessoas? Pessoas que pregaram para você, que levaram você para a igreja. Pessoas que discipularam você quando você não sabia de nada. Pessoas que investiram na sua vida em oração, com palavras, com conselhos. E que, enfim, foram canais, foram degraus na sua vida para você chegar onde você está. Você pode enumerar isso? Conseguiu pensar nessas pessoas? Conseguiu lembrar dessas pessoas? Então, pode abrir os seus olhos, aqueles que precisaram fechar. É disso que eu quero falar. Pessoas que investiram. Pessoas que foram canais, que foram instrumentos de Deus para que marcasse as nossas vidas. Eu posso dizer que praticamente a pastora Márcia, a pastora Luísa, o pastor Marcelo, o meu marido, são essas pessoas. Nem todas essas pessoas permanecem conosco, porque elas se vão. Né? Hoje o pastor Marcelo está lá nos Estados Unidos. Mas eu me lembro, eu gosto muito de anotar, sempre que eu ouço uma palavra eu anoto, porque é uma prática, eu acho que é importante, me faz depois aprender melhor. Eu tenho os meus cadernos de anotações desde o ano de 1990, que eu me converti, que eu fui no retiro, onde o pastor Marcelo falava que para beijar tem que esperar 3 meses. E eu era uma jovem, e eu achava aquilo absurdo. Naquela época não tinha estudo sobre a corte. E eu anotava tudo. Nossa, eu tenho que esperar 3 meses. Ficava esperando, né? Não consegui esperar na época, né, meu bem? Nós não conseguimos, infelizmente. Mas não tinha uma visão. Tinha a visão da santidade. Mas olha para cá. Por que eu estou falando isso? Só para quebrar o gelo, né? Mas eu tinha tanto temor. Olha, quando nós beijamos a primeira vez, nós choramos tanto. Porque é verdade, a gente beijou e tinha uma lua nova, né? E lua cheia, e a gente olhava para a lua, olhava para o outro, porque nós já tínhamos nos relacionado no mundo. Então, quando nós nos convertemos, tudo foi muito novo, e aquele senso de santidade, no poder tocar, né?
Então, o primeiro beijo realmente foi muito santo. Não foi no altar, porque nós não conhecíamos a visão. Mas foi muito santo. Mas eu copiava tudo. Eu me lembro de cada palavra. Cada palavra que marcou meu coração. Palavras sobre cruz, palavras sobre santidade, nos retiros. E muitas pessoas aqui estão aqui daquela época nossa, né, que fomos discipulados por esses pastores. Mas foram pessoas que foram degraus. Onde eu pude subir, percorrer um caminho até chegar onde eu estou. E algumas ainda continuam sendo, as mesmas pessoas continuam sendo degraus, para que eu pudesse alcançar. Mas hoje eu preciso parar e meditar. Eu estou sendo degrau para alguém? Eu estou investindo em alguém? Será que eu estou fazendo de alguém um pastor? Será que eu estou cumprindo cabalmente o propósito de Deus na vida daqueles que estão debaixo da minha liderança? Irmãos, nós corremos o risco tão grande de termos tantas atividades, de fazermos tantas coisas e passarmos desapercebidos na vida das pessoas, sem marcar. E é uma oração constante minha com Deus. Senhor, eu quero ser um instrumento. Senhor, eu quero abrir minha boca, eu quero ver o Senhor falar. Esses dias veio uma adolescente me abraçar, chorando. Ela nem está mais na minha rede, que a gente às vezes muda. E ela fala, eu te amo tanto, eu gosto tanto de lembrar dos reencontros, do cursão do CTL, das palavras. E chorava, me abraçava. Eu fiquei tão emocionada. Ela fala, olha, eu tenho chamado, a menina de 14 anos. E você foi um instrumento. Não é bom ouvir isso? Alguém já falou isso para você? Não é gratificante? Você ouvir da boca de um menino de 12 anos, de 11 anos, falar, olha, eu tenho um chamado, você é um pastor. Deus falou que eu vou compor músicas, que eu vou gravar CD, que eu vou ser tipo um Fernandinho. Né? Inclusive, amanhã à noite nós vamos ter apresentação, domingo de manhã, do louvor dos juvenis, e muitos deles já receberam chamados na área, né, do louvor. É tão gratificante você saber que você é um canal, que você é um instrumento de Deus na vida de outros. Mas olha só, isso é uma responsabilidade. Isso é uma responsabilidade, por quê? Porque há uma necessidade. Fala comigo, há uma necessidade de pais espirituais. Pais espirituais geraram filhos para cumprirem propósitos específicos. Se você for olhar na palavra de Deus, você vai ver histórias de pais espirituais que investiram na vida de outros. Para quê? Por causa de um grande propósito. Por exemplo, Moisés. Moisés foi pai, né, de Josué. Ele investiu. Quem entrou na terra prometida não foi Moisés, mas foi Josué. Ele investiu, ele passou um legado espiritual, ele passou um DNA espiritual, uma herança. Né? Elias com Eliseu passou o manto. Um profeta. A Bíblia diz que Eliseu fez coisas grandes, maiores do que Elias, porque ele recebeu um manto, ele recebeu uma herança espiritual. Noemi e Ruth. Noemi investiu na vida de Ruth, deu orientações, deu direções, e Ruth, então, entrou no propósito de Deus, por causa de um discipulado, por causa de alguém que investiu na sua vida. Paulo, na vida de Timóteo, um pai espiritual. Nas epístolas paulinas, você vê Paulo, né, ele se referindo a Timóteo como filho. Eu envio meu filho no meu lugar, ele vai ensinar vocês. Enfim, o maior exemplo de todos, Jesus, que foi pai de 12 discípulos. E porque foi pai, nós estamos aqui hoje. Amém? E há em nós um encargo tão grande da parte de Deus. A palavra do Senhor diz, em João 13, verso 1, que Jesus, tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. O pastor Marcelo esteve aqui na conferência de pastores e ministrou uma palavra que foi até inspiração para algumas coisas que eu vou falar aqui hoje. Mas a Bíblia diz que Jesus amou aqueles a quem Deus tinha colocado sobre ele. Ele os amou até o fim. E é isso que eu quero, né, perguntar, e eu tenho orado por esse amor. Não é um amor, né, de alguém que tem pena apenas. Embora, às vezes, nós vamos para os encontros, nós nos deparamos com a nossa realidade, com essas estatísticas, com o número de crianças abusadas, abandonadas, destruídas. A gente sente, às vezes, até pena. Mas não é disso. Sabe? É um amor como esse aqui. Esse amor, aquele que vai até o fim, aquele que tem um encargo, que lá, quando você menos percebe, lágrimas nos seus olhos começam a vir. Porque não vem de você, vem do coração de Deus. E a minha oração nessa manhã é que realmente o coração, o clamor do Senhor venha sobre nós.
Porque, sabe, irmãos, podemos vir em conferências de radicais kids, livres, casais radicais, né, como a pastora Márcia falou, algumas pessoas vêm em Goiânia e acham tudo tão lindo. Podemos vir de conferência em conferência, mas podemos continuar os mesmos. Essa não é a nossa oração. Jejuamos mais de 40 dias por essa conferência. Né, e um dos alvos desse jejum e oração é para que o coração de Deus venha e possa tocar no nosso. Precisamos ser pastores, né, com coração. Precisamos ser pastores que tenham o encargo do coração de Deus. E é isso que faz toda a diferença. Jesus, durante a sua vida, ele investiu o tempo todo. O que ele investiu? Jesus investiu tempo. A Bíblia diz que Jesus investiu a sua vida. Se você for olhar na vida de Jesus, ele almoçava com os discípulos, ele saía, ele evangelizava, ele curava. Você não vê Jesus tendo tempo para si. Ele falou, agora vocês vão ficar aí e eu vou cuidar da minha agenda pessoal. Eu vou fazer os meus compromissos. Você vê a Bíblia falando disso? Mas em todo o tempo Jesus estava envolvido com os discípulos. Ele estava envolvido em passar um legado espiritual. Não significa que nós não podemos ter os nossos momentos, né, as nossas necessidades. É lógico que precisamos. Mas precisamos aprender com o Senhor. Aprender com Jesus. Mas o que é, então, a paternidade espiritual? Paternidade espiritual. Você fala, não, eu já sou um pastor da minha igreja. Lá na minha cidade, eu já sou um pai espiritual. Amém. Vamos ver se nós somos mesmo. Porque a paternidade espiritual é quando uma geração passa, ela investe o que é e o que tem para a próxima geração. Se na nossa igreja, se na nossa geração, nós não temos passado aquilo que nós temos, não temos investido o que nós somos, não temos sido pais. A paternidade espiritual é transmitir uma herança. Eu louvo a Deus porque, às vezes, eu prego e algumas pessoas falam assim, nossa, você pregou e me lembrou fulano de tal. Né, por quê? Porque esta herança eu herdei. Eu tenho 17 anos de casado, nós fizemos quanto mesmo? Hã? Vamos fazer 17 esse ano. É sempre assim, um ano antes de conversão. Né? 16 anos de conversão, 17 anos de casado. E 16 anos, 17 anos de conversão, 16 de casado, isso mesmo, converti antes. Graças a Deus, né? Então, nós passamos por pessoas que influenciaram. Então, você vai pregar, às vezes você prega igual o seu pai espiritual. Estou pregando igual a minha mãe espiritual, irmão. É meu alvo, eu oro, Senhor, quero ter a unção dela. Eu quero, né? Porque nós herdamos. Então, a paternidade espiritual é justamente quando nós transmitimos essa herança. Não exatamente você passar os cacuetes, né? O seu gesto, o seu jeito, não. Estou falando de algo mais profundo. É você passar uma paixão, como nós falamos aqui. É você passar, sabe, uma identidade espiritual. Os nossos juvenis, as nossas crianças, de uma certa maneira, eles têm recebido isso. Eu louvo a Deus. Porque eles falam, né? Às vezes eles vão falar, ministrar e testemunhar. Às vezes eles falam como a gente. Porque algo está sendo transferido. Né? Então, a paternidade espiritual é quando eu passo uma herança para eles. Não é, como eu disse, não é algo natural. Porque um pai natural, ele passa uma genética. Quantos conhecem meu filho Pedro aqui? Eu estava até que sem tempo, né? Mudei semana passada, eu estava meio corrida, eu queria até ter colocado uma foto aqui do meu marido e do meu filho, do lado. Quantos conhecem meu filho Pedro aqui? A maioria. Tem 9 anos. Todo mundo fala que ele é a cara do meu marido, Naor, né? Naorzinha, a outra também é. O pastor Luiz fala que os órgãos internos são meus. Coração, pulmão, de fora é tudo dele. O sangue é muito forte, o sangue pedrosa. Mas o Pedro parece muito com o Naor. Isso é uma transferência de um DNA natural. Né? O queixo furado, o rosto afilado e várias outras coisas. Agora, até assim, os gestos, as manias estão sendo as mesmas, né, amor? Parecidinho. Mas veja bem, não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma herança espiritual. Fala comigo, herança espiritual. O que nós temos recebido nesses dias? Irmãos, eu louvo a Deus pela palavra, né, pela revelação, por tanta coisa que nós temos recebido. E tendo contato com essas crianças, percebendo a necessidade que elas precisam
que elas têm de receber essa fé, né? De receber essa clareza de Deus, essa revelação. Eles precisam saber que Deus é poderoso para trazer o pai dele de volta para casa, amém? Eles precisam saber que Deus é poderoso para tirar os pais da bebida. Eles precisam saber que eles precisam ser salvos. Tem tantas coisas que eles precisam saber. E que nós já sabemos. Tantas revelações que eu e você já temos. Que eles precisam ter. Né? Que outras pessoas precisam ter. Então, a responsabilidade de levantar uma geração de líderes, que é o tema da nossa conferência. Né? Levantando, né? Transformando crianças em líderes. Essa responsabilidade é nossa. Em primeiro lugar, nossa, que nós estamos aqui, nós somos os primeiros. Né? Transformar crianças em líderes não é de uma rede, não é de uma equipe, mas da igreja. E eu, então, achei um texto de Paulo muito interessante. 1 Coríntios 4, do 14 ao 16. Paulo fala, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos, meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo, ele se refere aos coríntios como filhos. Por quê? Porque ele gerou. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que Paulo fala, ainda que vocês tivessem milhares de preceptores, eu fui pesquisar essa palavra, preceptor em outras traduções, ele usa tutores, ou instrutores, ou aio. O que significa isso? São pessoas de confiança, que elas são encarregadas, né, de cuidar de crianças, desde o seu nascimento até quando crescer, levar para a escola, trazer, proteger. Então, antigamente tinha muito isso, né? Aios, pessoas que cuidavam, tutores. Então, Paulo diz, ainda que vocês tivessem milhares de pessoas que vão cuidar de você, que vão trazer, direcionar o seu caminho, vocês não teriam muitos pais. Porque pai é aquele que gera. E trazendo isso para a nossa realidade, né? Nós somos pais espirituais, somos constituídos como autoridade. Ainda que essas crianças, que esses juvenis, que estão na nossa célula, que estão nas nossas igrejas, que estão debaixo da nossa liderança, tenham muitos preceptores, tem muitas pessoas que levam, até pais naturais, que ensinam o caminho, que leem a Bíblia, né, eventualmente. Muitos deles não têm tido pais espirituais. Pais espirituais que geram, pais espirituais que cuidam, pais espirituais que alimentam, pais espirituais que protegem, que estabelecem cercas de proteção, que, como nós vimos ontem, né, naquele teatro, que oram, né, que impedem inimigos de chegarem até os filhos. As crianças não precisam de babás, irmãos. As crianças precisam de pais. Elas não precisam de líderes apenas, né, para trazer de um prédio para a sala, eles precisam de pais. As crianças precisam ter pastores com corações de pais, que choram por elas. Precisamos, nesses dias, ter esposas de pastores e pastores. Por que eu digo isso? Primeiro, porque nós somos esse público. E segundo, porque nós somos os primeiros. Se Deus não encontrar em nós esse coração de pai, Ele não vai encontrar nos nossos líderes. Às vezes a gente ouve uma palavra, não, meu líder precisava ouvir essa palavra. Aquele líder precisava ouvir essa palavra. Você e eu precisamos ouvir essa palavra, irmãos. Porque nós somos os primeiros pais. Os pais que vão na frente, que pagam um preço. Então a Bíblia diz que, né, Paulo fala para os coríntios, ainda que vocês tivessem essas pessoas que cuidam de vocês, vocês não teriam pais. Né? As crianças podem até ter pessoas que cuidam delas, mas pais mesmo são poucos. Líderes com corações de pais. É o que nós precisamos. O que o pai faz? O pai gera, eu estou grávida, né? Acho que todo mundo já deu para perceber. Hã? Eu não penso em outra coisa. Eu falo, nossa, nesse tempo que a gente está, o povo não sabe se eu estou gorda ou se eu estou grávida. Então, eu estou grávida, não estou gorda. 4 meses de um varão, né? Que o Senhor nos deu. O pai gera, irmãos, misericórdia. Desde o início, você fica sabendo que está grávida. Até muitos anos depois, até eternamente, né, que nós vamos gerar, sempre gerando. É um preço. O preço do enjoo, o preço do sono, né? Às vezes o preço do mal-estar,
dor nas costas. Os homens não sabem o que é isso, né? Mas as mulheres sabem muito bem do que eu estou falando. O preço do gerar, o preço do cuidar. Esses dias, meu filho dormiu, o Pedro até hoje tem 8 anos. Oh, meu, que dificuldade para cortar a unha. Seu filho não é assim, não? Gosta de cortar a unha? Nossa, você vai cortar, você vai com a tesoura e está... Ele nem encostei no dedo. Aí eu esperei ele dormir. Falei, não, hoje eu vou cortar essa unha, porque está uma unha enorme. Cuida, porque eu não quero deixar. Às vezes vai para a casa de uma amiga, eu falo, tem piscina lá? É funda? Quem vai olhar? Não é assim que nós fazemos? Vai no cinema com o primo. A minha irmã vai levar. Que filme que vai ver? O que tem nesse filme? Eu sou assim, não vou liberando. Porque o pai é aquele que preocupa. O pai é aquele que cuida. O pai protege. O pai não deixa expor em qualquer lugar. Né? O pai é aquele que toma, né? Vai à frente e guarda-se. Ele supre. Nós que damos mamar, né, à noite, acorda com sono, dá mamar, no outro dia está com sono ainda, e tem que dar mamar do mesmo jeito. Se comer, comeu, se não comer, é ele que tem que comer na frente. Né? Se dormir, dormiu. Ele tem que dormir. Se der tempo, eu durmo, se der tempo, eu como. Mas ele em primeiro lugar. Não é assim, irmãs? Não é assim, as mães? Porque nós sempre priorizamos. Agora, o investimento tem o tempo. A necessidade de investimento no tempo certo. O pai investe. O que o pai faz? Ele sempre investe, a mãe, né? No tempo certo. Porque nós vamos ver na Bíblia que há um tempo para isso. Há um tempo para o investimento. Investimento natural. Como assim investimento natural? Todo pai investe naturalmente no seu filho. Como assim? Põe ele numa escola, procura a melhor escola. Né? Vai chegar na adolescência, procura pôr ele numa aula de inglês, numa aula de computação, num esporte. Isso é investimento natural. Depois vai crescendo, nossa, quem tem que ir a uma escola melhor, porque tem que fazer uma faculdade boa. É ou não é? Esse não é o coração do pai? Quantos pais naturais nós temos aqui? Levanta a sua mão, deixa eu ver. Todo mundo entende o que eu estou falando. Então, isso aqui é um investimento natural. É importante, muito importante. Porque eu invisto naturalmente com dinheiro, eu invisto financeiramente, eu invisto emocionalmente. O tempo todo o pai está investindo. Deus também é assim. Jesus investiu o tempo todo. O que Jesus fez? Ele investiu sua vida nos seus filhos. Agora, como o Senhor, nesses dias, nós também queremos investir. Eu quero investir nas pessoas que estão abaixo de mim. Eu louvo a Deus porque no início desse ano, 2 discípulas que andavam comigo foram levantadas como obreiras e hoje estão discipulando a pastora Márcia. Então, assim, é uma gratificação tão grande você poder olhar e falar, gente, é uma filha. Uma filha que foi gerada, que veio liderando uma célula, né? E que em 3 anos passou para 60, para 70 células, e que é uma pastora, e que eu contribuí para isso. Irmãos, tem algo melhor que isso? Tem presente melhor? Eu acho que nem um carro que eu ganhasse não teria o significado. Sabe por quê? O carro é importante, é bom, mas o carro vai ficar aqui, né? Aquilo que eu gerei na vida dessas filhas vão ficar eternamente. Amém? Então, o pai é aquele que investe no natural. Mas não é só nisso que eu estou falando. Eu estou falando de um investimento além do natural. Jesus investiu sua vida nos 12 discípulos. Eu estou falando agora de um investimento espiritual. Investir em pessoas, investir em líderes, investir em crianças, naqueles que o Senhor tem. O Senhor não vai cobrar de você as crianças de Goiânia. Mas eu tenho certeza, né, que o Carlos César vai prestar conta das crianças de Cuiabá. Amém? Tenho certeza que o Calixto vai prestar conta das crianças de Joinville. Amém, irmãos? E assim por diante. Nós é que vamos investir espiritualmente, naturalmente, nos filhos que o Senhor tem confiado. E hoje de manhã eu estava orando antes de vir, a palavra já estava pronta, mas o Senhor colocou 3 coisas no meu coração que eu tenho certeza que é aquilo que Ele quer falar. E uma delas é essa. É tempo de investir em pessoas. É tempo de você investir em pessoas que vão desenvolver chamados, que vão ser pastores de milhares, que vão estar abaixo de você. Porque nós temos uma experiência muito linda, né?
começando a igreja na varanda da minha casa. No ano de 1997, éramos 50 irmãos, na varanda da minha casa. E hoje a Igreja Videira tem hoje em Goiânia uns 15 mil membros. E fora Goiânia, todos vocês, essa influência que Deus tem feito. Por quê? Por causa de um investimento em pessoas, líderes, pessoas que estavam sentadas na cadeira, no ano de 1997, que eu lembro direitinho, nós fizemos a primeira campanha para comprar as cadeiras lá em casa. Tiramos uma oferta para comprar cadeira. Eu não tinha cadeira para 50 pessoas na minha casa, e nós tiramos uma oferta. Essas pessoas lá, a maioria delas são os pastores que estão aqui, ó, né? Está aqui o Marcelo, irmãos que estavam na varanda da minha casa. Porque um investimento espiritual foi feito. Deus me falou muito claro nesta manhã, é tempo de investir em pessoas. É tempo de investir nos seus líderes. Comece a perguntar, comece a orar, comece a perguntar para o Senhor e para Ele. Será que você não tem um chamado? Vamos orar. Porque aqueles que têm um chamado, você deve investir. Investir pesado. Porque é tempo de conquistar, é tempo de levantar pastores com ministérios fortes debaixo da nossa liderança. Amém, irmãos? Eu sou fruto disso. Eu e Naor somos fruto de um investimento. Gente, eu me lembro, né, que converti, todos nós passamos por isso. Uma jovem, sim, tinha nada. No culto de jovens do Colégio Objetivo, da Avenida Goiás. Pegava ônibus na Avenida Anhanguera, parava e descia na Avenida Goiás, às vezes ia de carro. Meu Deus, tinha nada em mim, tão crua. E em 16 anos, o que Deus tem feito na minha vida, irmãos? Eu fico vendo os livros que nós estamos lançando. Meu Deus, o que é isso? O que é isso que Deus está fazendo? Às vezes, só de lembrar, eu começo a querer chorar, porque Deus, irmãos, Ele tem tanto para fazer através da sua vida. Sabia que discípulos seus vão escrever material, discípulos seus vão liderar igrejas grandes. E nós precisamos hoje desse senso de responsabilidade de um pai. Um pai que levanta ministérios, um pai que investe. Né? Um investimento que tem um tempo determinado. Eclesiastes 3, 1, 2, 3 fala, tudo tem seu tempo determinado. Tempo de plantar e tempo de edificar. Eu estava falando de um investimento natural. Muitos pais, é tão interessante, que não deixam de levar um filho para um shopping no sábado à tarde. Mas, às vezes, tem dificuldade de levar ele para uma célula. Não, levar na célula, nossa, eu já estou tão cansado, pegar meu carro, levar, porque a minha célula é em outro dia, né? Às vezes não tem uma célula de adolescente ou de criança juvenil no mesmo dia da dele ou da sua. Nossa, pegar um carro, eu passo por isso. Às vezes tem uma facilidade de levar, né, o filho para passear, mas às vezes no domingo deixa o filho dormindo em casa e não leva para ouvir a palavra de Deus. Mas na hora de investir, na hora de ir para a aula de inglês, não mata uma. Porque eu estou pagando, é caro, levanta e vai. Mas na hora de ir para o culto, não, meu filho, vai dormir, você está tão cansado, você está precisando descansar, não é, meu bem? Pais espirituais que compreendem a necessidade espiritual de investir no tempo certo, de investir na hora certa, porque vai crescer. E eu tenho lido muito sobre a pré-adolescência, né, sobre a adolescência, porque os juvenis, que são os que eu lidero diretamente, eles estão numa fase muito crítica, porque eles precisam ser influenciados. Até os 12 anos de idade, isso é estatística. Você coloca qualquer coisa na mente dessas crianças, até 12. Depois de 12, fica muito difícil. Porque o mundo vem com tudo. É ficar, é dar beijinho, como é que eles falam? Selim. Não, é só ficar e nada mais. E por aí, depois vem a gravidez. Mas nós, nesses dias, né, temos entendido o valor de chegar com a palavra forte. Até para escrever material, eu falo, gente, a gente quer escrever, mas às vezes a gente passa mais tempo orando do que escrevendo. Para perguntar, Senhor, o que o Senhor quer falar? Como é que é? Porque princípios não é simplesmente um material, é o que está lá dentro. É o que esse material vai fazer no coração de quem está lendo. Porque tem lágrimas aqui dentro, irmãos. Nessas páginas tem lágrimas, tem jejum. Porque nós queremos marcar uma geração.
Nós queremos ser pais espirituais de uma geração que tem uma identidade santa, separada. As nossas crianças falam, eu sou um líder. Né? Eu vou ser médico, professor, veterinário, mas também um líder. Jamais eles deixam de falar. Porque uma identidade espiritual está sendo forjada, está sendo marcada. Porque tem tido pais. Quero te fazer uma pergunta. Você tem sido pai espiritual? Um legado espiritual tem saído de você e tem alcançado essa geração que você tem liderado? Então, tudo tem seu tempo determinado. Ah, não, mais tarde, depois não, é hoje. O pai não espera para depois. O pai investe na hora. Na hora que o filho está com fome, tem que dar comida na hora, sabia? Na hora que está doente, não pode deixar passar não, porque senão morre. Agora, muitas vezes, nós não percebemos os sintomas espirituais das crianças que estão no nosso rebanho, porque nem sempre nós lidamos com ela. Você, às vezes, não tem contato direto. Mas muitas estão doentes. Muitas estão morrendo de fome. E não tem tido paz. Tem tido preceptor, tem tido aio, tem tido aqueles que cuidam. Mas pai, que pega 4 ônibus para liderar uma célula, quando nós temos líderes que pega aqui. Pai que acorda a qualquer hora para ir na reunião de discipulado. Eu não sei porquê, amanhã nós vamos estar ministrando para os líderes, mas é mais ou menos nesse sentido. Acho que é isso que Deus quer alinhar nesses dias. Sabe, nós precisamos deixar de preencher relatório, irmãos. E fazer a coisa acontecer de verdade. Não por causa do relatório, mas por causa das vidas. Por causa daquelas pessoas que estão lá. Então, tudo tem seu tempo. Cuidado, porque há tempo de plantar, há tempo de investir. Nós precisamos investir para que eles alcancem seu potencial em Deus. Como eu estava falando, nós precisamos ter olhos proféticos para começar a enxergar potenciais naqueles que estão debaixo de nós. Você consegue enxergar potencial na vida dos líderes que você acompanha? Você ora por eles, você ora para que Deus levante ministérios debaixo de você? Porque nós sabemos, o pastor Luiz é o nosso maior exemplo. Né? Ele sozinho não teria conquistado tudo isso. Mas por causa de uma equipe, por causa de um investimento espiritual. Né? Então, nós precisamos investir para que os nossos filhos espirituais alcancem o potencial. Tem tanta gente com potencial, irmãos. Eu tenho reunido com os meus discipuladores pessoalmente, né, individualmente, para poder checar algumas coisas, checar a vida pessoal, alguns que querem casar, e orar por eles, coisas que é importante a gente fazer. Eu tenho percebido quanto potencial tem na vida de cada um. Né, e eu tenho desejado investir mais na vida dos discipuladores. Porque, às vezes, a gente vai perdendo esse fio, né, nessa meada. Então, muitos pastores e líderes têm sido colocados abaixo de nós. Mas nós corremos o risco de passar pelas suas vidas e esse potencial ser abafado, se perder com o decorrer do caminho. Né, o investimento ele tem um lado importante, que é o investimento sem retorno pessoal. Quando eu invisto na vida dos meus filhos, com escola, com tudo que eu invisto naturalmente e espiritualmente, eu nem penso que um dia ele vai se casar e eu vou ficar sozinho. É ou não é? Mas é a realidade. Uma vida inteira de investimento. Uma vida inteira de investimento financeiro. Investimento de tempo. Investimento de educação. Investimento de ensino. Né? A gente ensina 24 horas por dia, dentro do carro, dirigindo, falando versículo, em casa, na escola. A vida inteira. Aí, com 20 anos de idade, eles fazem o quê? Arrumam as malas e vão embora. E o pai fica. Mas na hora do investimento, o pai não pensa. Ah, não vou investir nesse menino, não. No final, ele vai me deixar? Não, vou investir só um pouquinho. A gente pensa assim, não vou pôr numa escola boa, não. Vou pôr numa escola mais ou menos, que depois eu vou investir em mim também. Eu vou ficar sozinho. A gente pensa assim? Não. O pai dá o melhor, o pai investe. Né? Então, nós precisamos investir para que eles alcancem, né, o potencial, sem pensar no retorno, porque isso é algo do pai. Será que nós temos pensado assim com relação às nossas crianças? Tem gente que pensa, não, vou investir nesses meninos, não. O que eu vou ganhar com isso? Construir um prédio, fazer um culto de crianças? Não
tem condição, não. Meu orçamento está por aqui. Tem milhões de coisas que são prioridades. O que nós pensamos? Muitas vezes pensamos nisso. Mas o investimento, muitas vezes, não traz retorno pessoal. O investimento é para que eles alcancem o potencial em Deus. Para que eles possam ir mais longe do que nós. Né? Nós temos investido muito na vida, né, dessas crianças. Sabemos que nós somos degraus. Nós somos degraus nesse caminho. Eles subirão nos nossos ombros e eles irão mais longe do que nós. Como assim? Eles vão gravar os CDs que nós não gravamos. Eles vão escrever os livros que nós não escrevemos. Eles vão abrir as igrejas que às vezes nós não abrimos. Mas nós somos degraus. Degraus onde eles vão subir nos nossos ombros e vão às vezes mais longe do que nós. Eu me lembro, né, quando a Gabriela e a Janaína estavam no meu discipulado, a pastora Gabriela, hoje lá no Curitiba, e a pastora Janaína lá em Belo Horizonte, que quando elas saíram do meu discipulado, foi um chororô, porque a gente sempre foi muito unida, né? E eu lavei os pés delas. Me lembro direitinho dessa reunião. E eu falei isso para elas. Na época, ninguém nem sonhava com Belo Horizonte, nem com Curitiba, e nem com ser enviada, nem nada. Mas eu falei isso para elas. Eu falei, eu quero ser um ombro na sua vida. Você vai subir nos meus ombros e você vai além de mim. Você vai a lugares que eu não vou. Né? E hoje, cada uma delas está num lugar. E isso foi profético. E eu louvo a Deus, porque foi um tempo de investimento, né, Janaína? Amém? Foi um tempo de investimento. E isso que eu estou falando, irmãos, todos nós passamos. Os seus líderes vão além de você. As nossas crianças vão a países que nós não vamos. Elas vão a nações que nós não vamos, não fomos. E elas vão conquistar povos que talvez nós não conquistamos. Mas você faz parte dessa história. Você faz parte, né, desse caminho. Um investimento com propósito. Com unidade de propósito. E uma coisa importante que eu queria dizer, que também Deus falou comigo nessa manhã, que eu não posso deixar de falar. Acho que é a segunda coisa. Não sei quantos aqui conhecem a história dos gansos. Eu tenho aprendido, né, com os meus pastores a aprender com os animais, a aprender com as ilustrações. Eu fui muito edificada lendo sobre isso. Não sei se você sabe, mas os gansos, eles voam numa formação de V. Eles não voam assim um do lado do outro, mas eles voam formando um V. E o que foi constatado com esse voo? Né? Voando assim, eles conseguem voar 70% mais rápido do que se eles estivessem voando dispersos ou um do lado do outro. À medida que eles batem as suas asas, uma corrente de ar ascendente é liberada para o de trás, fazendo com que eles alcem voo e possam correr e possam alcançar 70% mais a sua velocidade. Quando o da frente está cansado do V, ele troca de lugar com o de trás. Aquele que está mais descansado vai para frente, bate as suas asas. Né? Aí o ar é liberado, a corrente de ar é liberada. E eles conseguem voar mais alto. Então é um voando com o outro. Um investimento com unidade de propósito. O que isso tem a ver comigo e com você? Essa é a chave, né, para nós irmos mais longe em Deus. O investimento com unidade de propósito é quando as igrejas da vinha se unem com a videira, numa unidade de propósito. Se você está afiliado a esse ministério, a essa visão, é por causa de um propósito. Quando você une a nós com uma unidade de propósito, como a pastora Márcia falou hoje, há uma visão de Deus. E vamos aqui ser mais simplistas, né? A visão, realmente, com esse trabalho de alcançar a próxima geração. Eu não sei exatamente os relatórios, porque não sou eu que sou responsável por isso, mas eu não sei como é que estão as igrejas da vinha ou as videiras. Mas eu sei que tem igreja que não tem nenhuma célula de criança. E que ela já funciona tem mais de ano. Olha, se você quer ir mais longe, se você quer alcançar mais rápido, você deve voar conosco como unidade de propósito. Porque se Deus tem nos dado 1000 células de crianças, Deus tem isso para você também.
Não fique de trás. Eu conheço muito o coração da pastora Márcia, do pastor Luiz, são muitos anos de convivência, e você também. Você pode testificar comigo. Não é o tipo de liderança imposta, é. Ou você faz assim, do jeito que nós fazemos, ou você está fora. É assim? Não, eu tenho liberdade para falar aqui, no lugar deles. Há uma liberdade muito grande. Mas olha, irmãos, depende de você. O Senhor tem nos feito voar nesses dias. O Senhor tem nos feito alcançar famílias através desse ministério. E nós te fazemos um convite. Você quer voar com a gente? Você quer voar 70% mais rápido? Você quer voar 100% mais rápido e alcançar a sua cidade? Então, invista nesse ministério. O projeto Samuel, nós temos alcançado famílias. Então, há um investimento com unidade de propósito. Quando você se une a nós com o mesmo coração dessa visão, significa que você tem que saber liderar, não significa que você tem que escrever material, não. Né? Nós vamos ter agora, hoje nós vamos compartilhar esse trabalho com a Vinha, vai estar sendo mais direcionado. Não perca tempo. Nesses dias o Senhor quer te fazer voar muito mais alto. E nós precisamos estar unidos com uma unidade de propósito. Amém? Nós, como pais, precisamos ser instrumentos para quebrar a maldição e liberar a bênção. É a terceira coisa que Deus falou muito comigo. Eu não tinha revelação sobre esse versículo que eu vou colocar. Um versículo muito conhecido, né? Um versículo muito comentado. Aliás, até a parte A dele. Mas a grande revelação está na segunda parte, que é o versículo de Malaquias 4:6. Ele fala de Elias, né? Ele converterá, o profeta converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A gente fala tanto isso, os pais precisam converter os corações aos filhos, não é? Os filhos precisam converter seus corações aos pais. Só está aí. Eu realmente não tinha visto esse versículo com os olhos que Deus me mostrou. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Muitas vezes, né, olhando essa primeira parte, a gente tem um entendimento. Mas olhando aquele clipe, olhando as estatísticas do Brasil, porque aquelas estatísticas foram do Brasil, não foi só de Goiânia, né? Assim como também o número de células, de líderes, membros, também a nível de Brasil e fora do Brasil, que nós temos alcançado. É fruto disso. Aquela estatística inicial, né, de prostituição infantil, 500 mil no Brasil, abuso sexual, 2.700 ao ano. Crianças são abusadas sexualmente. 2 milhões de crianças, elas são abandonadas no Brasil, anualmente, perambulando pelas ruas. A maioria delas é por causa da ausência dos pais. E uma outra pesquisa também que me chocou muito é que no abuso sexual, 80% de casos de abuso sexual é cometida por pais. O que é isso, irmãos? Isso é isso aqui, ó. Maldição. O Brasil, as nossas cidades, as famílias da nossa cidade estão debaixo de maldição. Que tipo de maldição? Tudo que nós vimos, né? A maldição da gravidez precoce, a maldição do vício, a maldição do abuso sexual, destruição. Agora, tudo isso ela é reação de uma ação. Qual que foi a ação? A ação do coração do pai, que está longe dos filhos e vice-versa. Então, nós estamos, né, por causa de uma ação, de um coração que se distanciou, isso tem gerado uma reação. Qual que é a reação? A maldição. Nós, nesses dias, precisamos urgentemente ser levantados como pais espirituais e assumirmos isso aqui. Assumimos o coração dos pais aos nossos filhos. Eu não vou ler esse texto, mas a Bíblia diz lá em Números, capítulo 17, quando Deus levanta Arão, um texto muito rico, né, do versículo 1 ao 11, a Bíblia diz que Deus levanta Arão e ele manda Moisés trazer 12 varas. E ele fala, a vara
do pai, dos príncipes que eu determinar, essa vara vai florescer. Alguém conhece esse texto? E aí a Bíblia diz que essa vara vai florescer. Então, essa vara é em sinal da autoridade que eu levantar. No outro dia, depois que Moisés colocou aquelas varas, uma vara floresceu. De quem? De Arão. Então, Deus fala, eu levantei Arão, porque havia muitas murmurações. O povo de Deus murmurava contra Moisés, por causa daquela situação do deserto. Deus, então, levanta Arão. E ele fala naquela situação, essa vara que floresceu é um sinal, é uma autoridade. Você sabe o que Deus fez o dia que Ele te ordenou, meu irmão? Ele liberou um sinal de autoridade na sua vida, para você ser pai de uma geração que não tem pai. Uma geração que o pai nem conhece o filho. Uma geração que o pai nem, não dá amor para o filho. Que o pai estrupa o filho, que o pai abusa do filho. Nós fizemos um encontro aqui uma vez, esse encontro marcou minha vida. Vieram uma irmã do interior, se converteu através do nosso programa de televisão, uma senhora. Uma cidade perto de Brasília. Então, ela ficou sabendo dos encontros e ela estava cuidando de algumas crianças juvenis que estavam com problemas de família. O que aconteceu? Um pai, estava abusando do filho, da filha. Então, ela trouxe essa filha para ir no encontro conosco. E junto com ela, um outro irmãozinho de 11 anos. Ela tinha 9, ele tinha 11. Foram juntos no encontro. E lá no encontro, eu fiquei sabendo, irmãos, do que acontecia. Eu fiquei tão chocada com os líderes. Aquela menina nem conversava. Aquela menina só andava de cabeça para baixo. E nós, então, fomos conversar. E essa irmã foi, porque ela trabalhou na cozinha até para acompanhar essas crianças. Essa menina de 9 anos, ela era abusada pelo pai, desde os 7 anos de idade. O pai alcoólatra, ele saía para a rua, bebia, voltava para casa, com seus amigos, todos alcoolizados, e todos abusavam da filha, juntos. E aquela menina, e aquele menino de 11 anos, via tudo aquilo, estava no nosso encontro. Naquela semana, ela estava aproveitando a viagem daquela menina em Goiânia, porque ela ia em Brasília, no Sara Kubitschek. Estava com uma cirurgia marcada, porque aquela criança estava com uma fístula reto-vaginal. Sabe o que é isso? Todo o espaço do reto se uniu com a vagina. Estava tudo aberto. Ela ia fazer uma cirurgia porque ela tinha ganhado. Porque o pai, juntamente com seus amigos, abusavam da filha durante anos. Irmãos, eu vejo isso, eu falo, meu Deus, alguém tem que fazer alguma coisa. Deus precisa urgentemente levantar pais para substituírem aqueles que não são pais. Deus precisa dar um coração de pai, que clama, que ora, que jejua, que promove a bênção, porque as famílias estão debaixo de maldição. Porque as famílias estão debaixo de maldição, porque o coração do pai está longe do filho. Então eu fui pesquisar o que é converter. Converter é voltar. Converter-se é voltar ou retornar. Se os corações dos pais não se voltarem para os seus filhos, tanto natural como espiritualmente, a terra será ferida com maldição. A Bíblia diz que naquela época Elias converteria, mas hoje quem tem o poder de converter é o Senhor. O Senhor vai converter o coração do pai ao filho e do filho ao pai, para que ele não fira a terra com maldição. Nesses dias, irmãos, essa palavra é para mim. Eu tenho pedido, Senhor, me dá um coração de pai, de mãe. Senhor, eu preciso converter meu coração ao coração dessas crianças. Eu nunca tive tanto clamor por um encargo por elas. Porque sabe qual que é o risco que nós corremos? O risco de uma liderança que cresce, das células que multiplicam. Graças a Deus, os líderes são levantados, exploradores, e nós nos tornamos mais distantes da ovelha. Não é? Meu contato é com quem? É com o pastor que eu lidero, eu acompanho as esposas de pastores. Meu contato é com elas, com o discipulador e muito longemente do líder. Por isso que eu tenho que fazer reuniões diretamente para ter contato com esse povo, com o meu povo. Mas e com as crianças? O contato a cada dia se torna mais longo. Então eu falo, Senhor, tem misericórdia, eu não quero
Eu quero ter um coração de pai. Eu quero chorar por elas. Eu quero pagar um preço por elas. Porque elas estão perecendo. Porque uma maldição está ferindo a sua vida. E eu louvo a Deus porque lá em casa sempre teve uma célula de crianças. Como a gente tem discipulado com pastores, lá em casa tem célula de crianças. E é uma bênção. Porque Deus, tendo contato com aquelas crianças semanalmente, Ele renova o encargo. Sabe, irmão, célula lá em casa. Eu já, em outras conferências, nós passamos. Meninos de rua. Teve um menino lá na pracinha, lá de frente de casa. Que a mãe dele, uma prostituta, ela mudou para o exterior para prostituir e deixou o filho na casa de uma outra pessoa, de uma tia. Essa tia, que tem outros filhos, são caçados pela polícia. A gente vê direto o carro da polícia lá na porta. Mas aquele menino que foi deixado, que convive naquela situação, naquele ambiente, frequentava a cela da nossa casa. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi no encontro, foi tocado por Deus. Ele foi liberto. E dele recebeu um chamado de um pastor, para ser um pastor na casa do Senhor. Como que essa criança seria alcançada? Ao outro, lá da rua, a gente só fica escutando. Fala o nome dele alto. Vem para cá. A mãe, assim, completamente distante, prostituta também. Eu falei, meu Deus. Então, essa célula, ela foi bom, porque renovou meu encargo. Eu tinha contato com aqueles meninos, eu levava eles para o encontro, eu cuidava deles, pagava excursão e pagava encontro para eles. Pagava no sentido, assim, de promover isso junto com a célula. Porque eu não quero perder esse encargo. Amém? O Senhor precisa nos dar o coração dele nesses dias. O Senhor precisa converter o nosso coração. O Senhor precisa nos dar um coração de pai. O Senhor precisa nos dar um coração de pastor. Né? Há uma maldição reservada para esta geração e nós somos a única salvação para ela. Irmãos, nós temos que ter revelação de que nós temos autoridade para quebrar a maldição nas famílias. A Bíblia diz que o coração do pai precisa converter ao filho, do filho ao pai, para que o Senhor não fira a terra com maldição. Então, há uma troca. Eu sou um pai espiritual levantado por Deus no lugar desses pais. Eu vou quebrar essa maldição. E eu vou pregar para esses pais. Esses pais vão se converter. Eu vou ser um instrumento de bênção. Ao invés da maldição, a bênção vai vir através da minha vida. Eu preciso entender junto com você hoje que eu sou um agente para trazer a bênção de volta. Amém? A Bíblia diz que se o coração do pai se converter ao filho, ele não vai ferir a terra com maldição. Eu sou pai espiritual dessas crianças da minha igreja. Eu, então, vou me converter a elas. Com o coração de pastor. Elas vão se converter a mim e nós vamos quebrar essa maldição espiritualmente. E aí, então, o Senhor vai vir. Né? Então, essa maldição está reservada, mas nós somos a única salvação. O coração de Deus deseja alcançar uma geração que foi amaldiçoada por um colapso dos relacionamentos familiares. Eu sou responsável em quebrar essa maldição. Nesses dias o Senhor quer restaurar a bênção entre as gerações, irmãos. Se você não sair daqui dessa manhã com nenhuma palavra, né, que eu falei, que você saia daqui com essa palavra, que você é um agente de Deus, é um pai espiritual que pode trazer de volta a bênção de Deus no lugar da maldição das famílias. Amém? Nós teremos crianças destruídas sendo restauradas e transformadas em líderes, que é o nosso tema. Quando nos posicionarmos como pais espirituais sobre as suas vidas. O tema é muito bonito, transformando crianças em líderes, não é? Nossa, essas 1.000 crianças... 9.000 crianças nas células vão ser transformadas em líderes, nós vamos ter vamos acabar, Goiânia vai se converter, porque é líder se levantando. E os próximos líderes radicais livres estão nas nossas células. Eu falo isso para o meu marido. Os pastores dos radicais livres já estão aqui. São os 9.000 crianças que estão nas nossas células. Os próximos pastores, né, dos radicais livres. Então, eu vou ser um agente para transformar essas crianças em líderes. Quando? Quando eu me posicionar como pai espiritual. Porque eu vou, então, tirar a maldição, quebrar a maldição e vou trazer a bênção de Deus de volta. O Senhor afastará a maldição que estava reservada, porque pais se levantaram para tampar as brechas, para amá-las, em lugar de seus pais espirituais.
Mesmo na igreja, nós temos pais, mas às vezes não tem a revelação de pagar um preço. Nós precisamos nos levantar, amém? Para realmente sermos um instrumento de Deus. Enfim, nós vamos transferir um legado espiritual. Pais que investem e transferem um legado espiritual, eles dão uma nova identidade. Aconteceu uma coisa muito jóia semana passada. Nós mudamos para um condomínio, mesmo que o pastor Luiz mora. Ainda estamos em fase de mudança, né? Porque mudança é mais de mês para organizar. Mas tem sido uma benção. Então, toda criança agora quer ir lá para casa. Eu acho ótimo isso, né? Os amiguinhos dos nossos filhos. Sexta-feira passada, como não tem tarefa, eles vão lá para casa, dormiram 5 crianças na minha casa. Colchão para todo lado. Aí, na sexta tarde, eles sumiram. Sabe quando você... Eu estava preparando algumas coisas da conferência, olhava assim da sacada do meu quarto, via os meninos brincando na rua, skate, bicicleta, cada hora eles mudavam, né? Porque agora eles descobriram o paraíso, brincando o dia inteiro. Tinha hora que eles estavam ali no parquinho, eu sempre olhando, né? Não estou acostumado, não vou deixar meu filho assim o dia inteiro. Iam para o bosque, tem um bosque lá perto. Mas esses meninos saem de casa 2 da tarde, era 6 horas da tarde, eles não tinham voltado. Eu falei, gente, não vem nem para comer? O que será que está acontecendo? Está gostando demais do condomínio, brincando. Eu comecei a preocupar. Aí o Naor saiu, eu falei, amor, procura os meninos aí. Onde eles estiverem, fala para vir aqui. Eu já estava brava. Aí não voltaram. Aí eu liguei na portaria, nem sei se pode fazer isso. Falei para o guarda, eles fazem umas rondas de moto. Na hora que você achar umas crianças, pergunta se tem a Marina no meio, fala para ela vir embora para casa, pedir. Nada, não voltaram. Eu falei, gente do céu, estou preocupada, eu vou pegar um carro, vou sair. Cadê esses meninos? 4 horas longe. Depois de tanto recado, quase 7 horas da noite, voltaram os 4, todos de bicicleta, uns de skate. Chegaram para mim. Eu falei, bonita, hein? Eu estou aqui esperando a tarde toda. Onde vocês estavam? Já ia dando uma bronca. Aí, chegaram e falaram assim, você não sabe o que a gente estava fazendo o quê? A gente estava evangelizando. Converti 2. O Pedro, meu de 8 anos, a gente converteu 2, eles vão para a célula terça-feira. E eu fiquei assim, sabe quando você ficou... Eu nunca imaginava que eles estavam fazendo isso. Os 5, não, eu converti 2. Passa um pouquinho, chega às 2. A Marina, muito engraçada, minha filha, falou, mãe, a gente estava pregando para ela. E ela falava que via a avó morta. Olha só o que rolou no papo deles. Ela tinha visões e via o pai morto vindo, a avó. Tinha visões da menina mesmo, eles oraram com ela. E oraram na rua com a menina, lá no condomínio. Depois trouxeram a menina. As 2. Fizeram uma roda na minha sala. Agora a gente vai orar. Mãe, ora por elas. Eu falei, oro. Ora, e chegou uma mãe dos amiguinhos para buscar. Eu falei, vem cá, querida, a Marisa, líder. Aí oramos, abençoamos. Se vocês vão para a cela, vamos e tal. Os meninos passaram a tarde evangelizando, ganhando crianças para a célula, que tem 1 mês. A célula que eles começaram a frequentar tem 1 mês. Eu não mandei eles fazerem isso. Eu não falei, vai evangelizar. Não, eu pensei que eles estavam já, era, sei lá, na rua, brincando. O que é isso, irmãos? Isso aqui é um legado espiritual. Eles têm isso no coração. Eu vou pregar, eu vou ser um instrumento de Deus. Eu vou como diz o outro, né? Eu vou converter. Tem que ensinar, não é você que converte, é o Senhor. Mas sabe, eu fico feliz porque eu vejo, né, o Senhor fazendo isso na vida das nossas crianças. Você sabe qual que é a promessa de Deus para nós? Ao invés da maldição reservada para essa geração, os nossos filhos serão levantados como líderes, como edificadores. Qual que é a promessa de Deus para nós? Essa daqui. Isaías 58:12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Ele levantará os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Ao invés da maldição, a bênção de Deus virá através dos nossos filhos. Essa é a promessa de Deus para nós, amém? E para encerrar, Deus deu para Abraão uma promessa. Né? Uma coisa que Deus falou em Gênesis 15:1, é que Abraão teria o seu galardão sobremodo grande. Fala comigo, grande. Abraão tinha 99 anos, os irmãos sabem disso. E ele deu uma palavra. Olha para o céu e conta as estrelas.
E ele diz, será assim a tua posteridade. Esses textos de Abraão a gente usa muito, né, para falar disso. Mas eu quero desafiar você a apenas olhar um princípio que eu percebi na vida de Abraão. Primeiro, Abraão tinha 99 anos, não existia nada. E Deus promete uma semente, um sêmen. Pastor Marcos, você pode dizer quanto que mede, sei lá? Existe uma medida para um sêmen? O espermatozoide, quando penetra. Hã? 2 ou 3, o quê? Micras. Não dá para ver, né? Lógico, não dá para ver. Olha só o que Deus fez com Abraão. Ele pegou algo invisível aos nossos olhos. Microcélulas que você não consegue enxergar. E sabe o que ele falou com Abraão? Aquilo que você não consegue enxergar, que já está em você. Eu vou transformar isso, que é minúsculo, numa posteridade. Meu Deus. Não, tão grande. Aí Deus continua falando. Abraão pergunta, como? Lá em 15:2. Como? Minha posteridade, se eu continuo sem filhos? Isso não existe, não tem jeito. Abraão deve ter falado, Deus está precisando tirar umas férias, né? Porque ele deve ter esquecido que eu não tenho filho, que eu não tenho nada. Deus fala para Abraão, não. Eu tenho algo para você. Deus fala, então, que ele será o quê? Fala comigo, pai. Mais forte, pai de numerosas nações. O que mais? Ele fala que ele vai fazer dele nações. Reis vão proceder. Verso 7, ele fala, na sua descendência, gerações eu vou entregar nas suas mãos. De algo que você não enxergava. Por quê? Porque ele fez de Abraão um pai. Quantos pais nós temos aqui nessa manhã? Sabe que a promessa para você é justamente essa. Olha o que Deus fala. Verso 15:16, a Bíblia diz que Abraão creu. Eu não estou vendo nada, é minúsculo, nem está aqui. Porque ele falou que ia dar, mas ele creu no Senhor. Será que você pode crer que lá na sua igreja, que lá na sua cidade, a sua igreja que está acabando de começar, que começou há 1, 2 anos, Deus pode dar uma posteridade de líderes, pai de numerosas nações. Deus pode dar gerações. Olha o que Deus falou. Deus não tinha filhos, Deus não tinha nada, Abraão não tinha nada. E Deus falava com ele sobre o quê? Do nada. Deus falou com ele sobre reis, no verso 6. Vou levantar reis através de você, Abraão. Depois, no verso 16, do capítulo 17, eu vou levantar reis de povos. Verso 5, uma posteridade. Verso 4, numerosas nações, de algo que ele não via. E verso 7, gerações. Deus falou para Abraão, gerações, é isso que eu vou te dar. Porque ele fez de Abraão pai. Nesse momento, então, eu quero que você fique de pé. E queria que você dispersasse não nesse momento. Coisa que eu mais gostaria que nós compreendêssemos nessa manhã. É que o Espírito Santo de Deus levantou você como um pai. Um pai que vai afastar a maldição, que ele tem autoridade. Um pai que vai se colocar na brecha no lugar de outros pais que não entendem nada sobre isso. O Senhor, ele vai converter o seu coração ao coração dos filhos. E o coração dos filhos ao coração dos pais. Queria chamar aqui à frente rapidamente o pastor Mauro, ele está aí?